Então, vamos falar aí sobre o GT. Algumas pessoas que ouviram meu áudio no WhatsApp, né? A primeira impressão realmente foi muito boa, até como eu disse ontem, surpreendente, né? Fico feliz também que a SAP tenha reconhecido aí de colocar os sindicatos, né? Ela também indicou os outros servidores que fazem parte do GT. Ontem foi uma reunião de apresentação de como vai funcionar os trabalhos, né, do GT. Então, até para responder várias dúvidas que chegaram depois ontem, o primeiro passo da Polícia Penal, né, todos sabem, demorou aí 15 anos, né, de luta, foi a aprovação da PEC em Brasília. Hoje foi PEC 308, né, mas não foi aprovada. Fomos para o Senado, PEC 14, né, sendo aprovada em 2017, foi para o Câmara dos Deputados, PEC 372, e depois agora de aprovada, ela foi promulgada e hoje é a emenda 104, no qual nos colocou aí no rol da segurança pública, cabendo aos estados organizar. E agora nós vamos para a segunda fase, que é tanto quanto importante como a primeira fase, porque a PEC foi instituída lá a nível federal e agora os estados precisam regulamentar. Eu até fazia leitura, tempos atrás, que seria muito difícil de regulamentar aqui em São Paulo, até pela conjuntura de privatização, das nossas lutas aqui, né, empenhadas aí contra o governador, né, contra as políticas do governador, na verdade, né, e fomos surpreendidos aí, tivemos uma reunião no final do ano, né, nós, né, a frente, né, o Fórum Permanente Prisional, que é se fosse espécie Sindicop e Sindasp, com o CATIRSE, no qual nós pedimos, né, a inclusão e a criação do GT, e foi atendido prontamente. Tivemos também o congresso da FENASPEM na primeira semana de janeiro lá em Brasília, onde a FENASPEM foi convidada também para o GT do DEPEN, que também servirá de escopo, de base para todos os estados. Alguns estados já se adiantaram, e alguns estados, como o Rio Grande do Norte, a Vilma, que é a presidente lá do sindicato, é companheira nossa na FENASPEM, ela já tinha um plano de carreira encaminhado, ela modificou o nome, mas ainda como forma, ela mesmo disse, ele não está regulamentado, mas já saiu, já foi aprovado, o Acre também já aprovou, tem alguns outros estados que estão adiantados, o Rio de Janeiro já está encaminhado, Pernambuco, então alguns estados que estão encaminhados, mas não estão aprovados ainda. Se não me engano, os dois estados são o Acre e o Rio Grande do Norte, que está aprovada a PEC e a regulamentação da Polícia Penal. E ontem eu fiquei muito feliz com a abertura do Coronel Restivo, onde ele disse que, na verdade, nós não precisamos ter pressa. Essa também é a nossa visão, trabalhar com realmente modificação de leis é uma coisa bem delicada, porque qualquer artigo que você vai modificar, você tem que pegar a lei anterior e tem que revogá-la, então são várias complicações dentro do processo legislativo. E fiquei muito feliz ontem, o Severo, né, o presidente do GT é o Dr. CATIRSE, né, o Coronel Severo é o que está coordenando os trabalhos, e o Dr. Severo, se não me engano, ele tem mestrado, acho que em gestão pública, depois até corrigir se estiver errado aí, perguntar para ele certinho. E ontem, tudo que foi desenhado ontem das etapas, até para explicar, eu estava falando aqui, nós iremos construir. Foi nos dado a oportunidade, sim, de construir. Então, conforme foi explicado ali pelo Coronel Severo, pelo Coronel Restivo, pelo CATIRSE, esse GT vai ser responsável para qual finalidade? Nós temos agora a próxima etapa, temos a PEC estadual. Hoje aqui, no estado de São Paulo, nós temos o artigo aí 143 da Constituição, que fala sobre o sistema prisional, e é só vaga, só fala isso. Então, essa PEC, a PEC da Polícia Penal, ela vai entrar ali nessa emenda constitucional, né? Provavelmente o artigo 144 da Constituição de São Paulo, ou o inciso, né? Parágrafo, e lógico que terá que ser revogadas. Nós também vamos fazer parte ali da segurança pública, né? Vai ter um desenho também da segurança pública ali, né? Onde, até para fazer antes que eu me esqueça de falar, existe uma PEC do Tenente Nascimento, né? Que é para incluir os agentes penitenciários e AEVPs na segurança pública, né? O ano passado, eu havia conversado com o pessoal do Tenente Nascimento para dar uma segurada. Nós estávamos na Leste brigando pela reforma da Previdência,
então dá para a gente poder desviar o foco naquele momento e partir. Mas agora, como essa PEC será encaminhada pelo governo, então, e como nós estamos construindo junto aqui, eu creio lógico, mais uma vez, o que eu sempre peço para os companheiros, confiar no nosso trabalho. Estamos aqui há 2 anos à frente do sindicato, né, vamos para 3 anos, e desse tempo a gente tem demonstrado que realmente somos de confiança e fazemos o que a categoria quer. Né? Em alguns momentos até a categoria pede para mim ir mais devagar um pouco em algumas posições, mas quando a gente tem que enaltecer, a gente enaltece, igual a gente está enaltecendo agora o trabalho da SAP quanto ao GT, e quando nós temos que cobrar, nós cobramos também com ênfase, né? E com precisão, e defendemos a categoria com unhas e dentes. Então tem essa PEC do Tenente Nascimento que nós vamos até estar agora voltando do recesso para ele, né, segurar essa PEC, que ela também está na tramitação ainda, ela nem chegou para o plenário, porque o governo vai encaminhar essa PEC, a PEC da Polícia Penal, que nós iremos compor aqui. E é lógico, o trabalho do GT vai ser toda terça-feira, né, às 10 horas, estaremos reunidos. Previamente são 60 dias, mas pode ser prorrogado. Conforme foi dito ontem lá, não é um trabalho fácil, por isso que a gente está pedindo para todos os companheiros colaborarem. Eu já tenho aqui alguns companheiros que têm até formação, estão mandando algumas coisas mais técnicas também. Temos aqui nosso departamento jurídico também nos ajudando, a assessoria também ajudando. Mas cremos sim que nós temos capacidade, e dentro dessa união ali com os companheiros da SAP também, tem um pessoal que também é mais técnico lá, e nós vamos criar uma lei orgânica, uma PEC, e todos a regulamentação da Polícia Penal que realmente seja do tamanho do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, com toda essa grandiosidade, complexidade, é o maior sistema prisional do Brasil, né, da América Latina, e nós temos hoje, mesmo todas as problemáticas, nós somos reconhecidos. Estive lá na FENASPEN, o pessoal do DPM falando que eles estão conhecendo o sistema prisional de São Paulo, e eles estão vendo assim, que existe um trabalho, né, que é bem elaborado, bem feito aqui. Então, passando disso, das etapas do processo do GT, nós teremos também, estaremos também acompanhando o trabalho do DPEM no federal, porque algumas coisas também, o DPEM ele legisla sobre o agente, né, o Polícia Penal Federal, né? Só que o DPEM também, como ele abriu, eu acho que é importante frisar isso, companheiros, que nós, todos os servidores do sistema prisional, hoje nós temos um reconhecimento. É muito importante frisar que foi a luta nossa, né, lógico, eu costumo dizer que o sindicato é a categoria. Nós estamos aqui empossados para representá-los. Então, tudo que foi desenhado nesses anos, hoje nós somos reconhecidos e tal. O DPEM chamou a federação para fazer parte do GT. O DPEM também chamou, no dia 23 agora eles vão se reunir com os secretários da administração penitenciária, que também vão participar da elaboração. Ontem também foi nos informado que o Conselho, o CONSEG, que é o conselho de todos os secretários do Brasil, do sistema prisional, também vão estar discutindo a Polícia Penal. E como eu sempre disse, né, quem me acompanha aí, alguns vídeos, que a Polícia Penal na verdade foi um marco para nós. Então é um marco, o sistema prisional tem trabalhadores abnegados, pessoas que realmente dão o sangue literalmente, né, pela profissão, e a Polícia Penal vem como um marco realmente para tentar solucionar os problemas que aí estão. Porque infelizmente só somos lembrados, né, pela imprensa, por todos, quando temos desgraças. E agora com a Polícia Penal nós temos a oportunidade de tentar sanar todos os problemas. Por isso que eu falo sobre ontem a primeira impressão que foi muito boa da SAP, de criar esse GT nessa forma. Também, logo após a PEC sendo aprovada também, o grupo do GT vai estar trabalhando, nós vamos fazer a regulamentação da Polícia Penal, uma lei estadual, né? E criando a lei estadual, nós temos que, como eu disse, é um trabalho também bem técnico, né? Em algum momento ali, o presidente do GT, o cara do Dr. pode convocar pessoas também ligadas ao legislativo, do governo, para também, quando a gente chegar nessa fase, por projeto de lei e ir redondo lá para a Assembleia Legislativa. Onde também, depois, caso passar alguma coisa despercebida, que nós estamos atentos a tudo isso, mas teremos a oportunidade também de fazer algumas correções
lá na Alesp. É lógico que um projeto de lei, como ele é criado com a categoria, fica mais fácil, porque todas as reivindicações que os senhores estão mandando para nós, Sindicop, Sindasp, serão colocados lá no GT. E por último, né, depois de criar a lei da regulamentação da Polícia Penal, provavelmente vai ter um decreto de organização. O organograma da SAP, que hoje se você entrar no site da SAP, tem uma parte do organograma lá, provavelmente ele vai mudar, né, o formato, e depois terá a criação da lei orgânica, que onde, mais uma vez, nós somos surpreendidos, né, porque a lei orgânica é uma bandeira antiga da categoria, e justamente nós temos o pessoal, a gente fala da área meio de apoio, os técnicos, que na verdade eles vêm dentro desse escopo, né? Inclusive, sempre foi a briga, né? Porque o pessoal da área meio estão na lei 1080, a lei 1157, e quando o governo dá algum aumento, bota esse aumento, né? Esse aumento não, essa vergonha de 5% que passou esse ano, mas o pessoal que trabalha na SAP não foi favorecido, né, com os 5%. Quer dizer, nem isso eles tiveram, né? Essa vergonha de 5%. Então, a lei orgânica, que também é algo muito complexo de se construir e é algo também, né, importantíssimo. Agora eu quero falar um pouco das polêmicas que estão sendo geradas enquanto há transformação da Polícia Penal. Lógico que isso ainda não foi discussão dentro do grupo, onde foi um grupo de apresentação, podemos dar uma ideia, mas para que existiu a PEC? A PEC da Polícia Penal ela veio justamente para padronizar o sistema prisional brasileiro. Então, a PEC transformou o agente penitenciário, carreiras correlatas e equivalentes em polícia penal. E ela está ligada ao órgão administrativo prisional. Então, assim, por hora não tem mudança do nome da SAP. O que muda é, sim, a nomenclatura do agente penitenciário, do AIVP. E também estamos estudando e vamos encaminhar, conforme pedido aqui do pessoal, os oficiais operacionais, que hoje dirigem um bonde, fazem transporte de presos. A gente sabe que aqui em São Paulo, principalmente, os oficiais operacionais, quando tem muito agente penitenciário, né, os mais novos, eles que até ensinam algum trabalho ali da escolta e do preso. E muitas vezes conduzem o preso também quando precisa com analgésico. Então, é uma reivindicação da sua categoria, vamos estar encaminhando também dentro desse GT. Então, é nesse ponto que eu quero falar com os companheiros. Está tendo uma polêmica, companheiros, porque se até agora, se nós conquistamos essa polícia penal através da união do Brasil todo, das categorias, então está tendo na rede social aí muita discussão entre o ASP e o AIVP. Né? Todas as categorias, os AIVPs vieram na SAP, né, em 2003, 2004, trabalho de excelência, aqui em São Paulo hoje fazem a escolta, e reconhecidamente trabalho perfeito. Os agentes penitenciários, que são mais antigos, desde quando criou o sistema prisional, trabalho também de excelência, desde 2004, hoje nós temos o GIR, e quando a gente fala de carreira única, é polícia penal, todos eles automaticamente já são policiais penais. Agora, por isso que está sendo discutido agora no GT, essa questão da transformação e de como será aquela atribuição, né? E aí está tendo um debate, né? Teve postagens do Sindesp, né? Ontem mesmo, eu achei, na minha opinião, até um desrespeito ao GT, porque vai ter um momento, igual foi explicado para nós, de cada componente ali apresentar as suas sugestões e as suas reivindicações dentro do GT. E ontem, né, fomos surpreendidos aí com um protocolo do outro sindicato falando de manter a atribuição. Então o GT está para isso, a discussão ali, né, para isso, mas nós, pelo menos nós, Sindicop e Sindasp, nós entendemos que a Polícia Penal é única. A Polícia Penal é única. E dentro das condições do trabalho ali do GT, nós vamos estar encaminhando para uma carreira única. Então, todos os policiais penais estarem aptos a fazerem todas as funções. Se vai criar departamentos, se vai criar alguns quadros, você pega um exemplo da polícia militar, que, né, você vê o pessoal do choque da polícia militar, eles fazem uma provinha, eles vão para o choque. Ele continua sendo policial militar, mas tem um comando ali, tem um quadro, né? O pessoal também de apoio, dentro de algumas instituições, a polícia militar tem muito pouco, mas também tem um quadro ali dentro.
Então é necessário, por isso eu falo para vocês, super, é algo muito complexo. Eu acho que nós lutamos até agora, até aqui, para criar a Polícia Penal para ser uma questão única, porque nós sabemos que uma carreira única, inclusive também, a gente está conversando ali com o sindicato, com os sindicatos, inclusive para a gente também ter um sindicato único. Então acho que e nós temos que manter nessa unidade. O AIVP, né, aqui no Cefus-PESP, a gente tem vários, né, associados a AIVPs também, e muitos têm conversado comigo. O AIVP hoje ele só pode ser diretor dentro lá da muralha, ou aqui em São Paulo na base. Então ele, como policial penal, ele também vai poder ser diretor dentro do sistema prisional. Então, lógico, virar mais atribuições, no caso o ASP não faz escolta, não dirige, pode aumentar atribuições, o AIVP também a equiparação salarial. É lógico que nesse momento a gente está discutindo lei orgânica, não estamos discutindo questão salarial, mas o AIVP automaticamente, se ele virar a polícia penal e absorver o salário que é maior do agente penitenciário. Hoje nós sabemos que o AIVP 4 e o ASP 4 já têm o mesmo salário base. Então, provavelmente o AIVP 1, 2 e 3, que provavelmente possa ser. Por isso eu estou falando para vocês, algumas coisas ainda, companheiros, eu estou falando aqui, a gente está falando das indicações de que de repente nós iremos encaminhar dentro do GT. O que eu estou gravando mais esse vídeo aqui é para chamar a atenção dos companheiros que estão aí se degladiando na rede, né? Todos são essenciais, todos são necessários para o sistema prisional. E chegamos até aqui por conta de cada um fazer o seu serviço, executar com maestria, né? Hoje, zero fuga no sistema prisional, e é um trabalho em conjunto, porque eu lembro muito bem, quando a gente no sistema prisional, geralmente a gente fazia blitz nas cadeias, era uma vez por mês. Então, e aí sim, tinha muito tatu, tinha fuga, na muralha estava a PM, e a gente sabe que muitos PMs que estavam naquela época na muralha era por questões era até uma punição. E hoje, desde das mega rebeliões, nós temos aí praticamente, né, eu posso falar pela minha unidade, nós temos o bate-chão e bate-grade, né, praticamente e temos as blitz que são 2 vezes no mês praticamente. Então isso também fez com que a gente pegasse muito ali, né, tatu. Então o preso hoje sabe que toda semana, como se diz na gíria dos presos, a polícia está dentro da cadeia, seja no bate-chão, no bate-grade e também nas blitz. Hoje nós temos a automação também. Hoje, lógico, estamos sofrendo aí com um número defasado de servidores. Muitos servidores só no mês passado, esse mês, mais de 100 servidores foram aposentados, vários processos montados da contadoria por conta da reforma da Previdência. Então, companheiros, eu peço um pouco de paciência, peço um pouco de confiança, né, de acreditar, porque nós não chegamos até aqui para morrer. Agora, é necessário sim, nós iremos trabalhar por uma carreira única. Algumas pessoas têm indagado de colocar o nome agente de polícia penal. Pessoal, vamos fazer igual a Polícia Civil. Companheiros, agora na reforma da Previdência, né, a gente está ali junto com a Polícia Civil e tudo. Quando foi votada a lei orgânica da Polícia Civil, a Polícia Civil hoje, se vocês forem ver, o governo está contratando o agente policial, que ele faz todos os trabalhos, ele faz o trabalho de escrivão e investigador da Polícia Civil. Então, nós não queremos dividir, porque o pessoal fala, o escrivão, o perito penal, não, na verdade, o polícia penal. Se lá na frente nós vamos discutir, se de repente, porque nós temos que entender que nós não podemos interferir no poder da Polícia Civil. Então, a Polícia Penal, por isso que nós estamos construindo essa lei, a regulamentação, a PEC, porque o trabalho da Polícia Penal, enquanto no Brasil não existir ainda o ciclo completo da polícia, né, a gente usa o exemplo dos Estados Unidos, que tem várias polícias, mas todas fazem o ciclo completo, desde a prisão do preso até a condução para o juiz, quem faz aquela pessoa, aquela polícia que prendeu. Aqui no Brasil não existe isso. O que nós queremos na Polícia Penal, sim, que nós possamos facilitar alguns procedimentos, né, como final de semana, quando tem apreensão com visitantes, ou apreensão, ou então um preso, um crime dentro da unidade prisional, que nós possamos pelo menos até conduzir até a autoridade policial. Hoje nós sabemos que no final de semana, quando cai algum visitante, pelo menos de praxe, né, a maioria das unidades prisionais, a gente sabe, tem que chamar a polícia para conduzir o visitante até a delegacia, né? Lógico, tem vezes que nós sabemos que a polícia hoje está defasada, e às vezes a polícia militar, dependendo do dia, dependendo da coisa que está tendo na cidade, dependendo do tamanho da cidade,
não tem nem policial militar para acompanhar, e aí nós levamos direto, mas nós pretendemos fazer que alguns trabalhos que nós temos que levar até para o civil, não fazer o trabalho da Polícia Civil, de investigação, de inquérito, mas levar até lá. Agora, quando no Brasil, os deputados, né, que já tem alguns projetos, inclusive do Major Olímpio, de fazer o ciclo completo, aí pode ser discutido sim qual será o papel mais específico da Polícia Penal. Então, companheiros, essa polêmica está sendo gerada enquanto a transformação da Polícia Penal. Hoje mesmo eu acabei de receber o pessoal, né, o pessoal técnico, né, a companheira Márcia, o companheiro Ricardo, que estava aqui também. A gente estava até falando sobre a questão do pessoal técnico. Como todos sabem, a PEC ela transformou o agente penitenciário e as carreiras correlatas, né, e os equivalentes, né, os cargos isolados que estão na PEC. Hoje, aqui, o que nós observamos, o oficial operacional, que tem um trabalho voltado à segurança e transporte de preso, como eu disse aqui, nós vamos encaminhar dentro do GT. Mas o pessoal da área de saúde, da área administrativa, né, do assistente social, né, os atas hoje, né, com o assistente social e o psicólogo, nós pretendemos, na criação da lei orgânica, que vai ser o último passo do GT, sim criar a polícia penal, e aí dentro do escopo da lei orgânica colocar esses companheiros. Né? É lógico que eu estou falando aqui da nossa opinião, né? Aí vamos ver como vai ser no GT. Né? É lógico que, conversando com muitos técnicos que eu conheço já, eles não querem transformar a polícia porque temos que saber que o trabalho é exclusivo. Então, o psicólogo, a gente sabe que no sistema prisional tem pessoas que têm 2 vínculos, tem 2 concursos dentro do sistema prisional, porque eles têm uma carga horária menor, de 6 horas. Então eles podem também trabalhar para pegar um outro serviço fora. Então muitos técnicos aí eles não querem, né, serem polícias também. Né? Temos a questão da PEC, que não transforma os técnicos em policial, que é uma questão legal. E também temos a vontade, temos que ouvir também as categorias, que é o que nós fazemos aqui. E estamos ainda abertos. Enquanto o grupo de trabalho estiver em trabalho, a gente vai estar ouvindo a categoria. Pretendemos fazer algumas plenárias. Né? Eu vou até adiantar, porque a gente está programando de fazer essa em breve na campanha salarial. E abrimos aí os nossos e-mails dos 3 sindicatos para ouvir a categoria, né, para a construção. Né? E provavelmente quando tiver essa assembleia salarial, vamos estar ali encaminhando. Então a gente pede para os companheiros aí que quiserem contribuir, tem o WhatsApp aí, o pessoal que tem o e-mail dos sindicatos, tanto nosso, do Sindicop e do Sindasc, para mandar as ideias para a gente poder levar para o GT, porque vocês serão ouvidos sim. Né? Eu sei que existem pessoas, a gente tem algumas pessoas frustradas aí, né, com sindicatos, que não tem pessoas que não gostam da entidade sindical mesmo, fazem campanha contra, né, e tal, mas sim, desde quando nós estamos aqui, todos sabem que a gente ouve a categoria. Né, e foi para isso que nosso grupo aqui, né, até tirou a antiga diretoria aqui do sindicato, que faltava algumas transparências nos atos.